Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui de volta aí trazendo para vocês mais análise técnica. E agora eu vou trazer para vocês aqui uma análise técnica bem rápida de DREP, que é uma notificação lucrativa que nós enviamos ontem lá para o pessoal na sala de operações e aqui nós já levantamos 16, um pouco mais de 16% de lucro nessa operação, que estamos aqui com alvo máximo para buscar 25%, então operação em andamento. Vamos partir para a análise técnica aqui para a gente entender o que nós vimos aqui em DREP para sair com todo esse lucro aqui de dentro. Então vamos lá, começando do jeito certo aqui a partir do gráfico mensal. Aqui no gráfico mensal o que temos é um fundo no gráfico. Temos aqui um fundo formado no gráfico mensal que agora estamos indo em busca do seu topo descendente, porém ainda estamos nesse movimento. Então ainda estamos nesse movimento aqui no gráfico mensal, na sua busca pelo seu topo descendente. Então aqui nesse momento o que vimos é um inside bars. Aqui nesse momento esse candle então trabalhando dentro da máxima e mínima do candle anterior. Então, precisamos dar uma olhada nos gráficos menores para entender o que aconteceu aqui dentro desse inside bars rompido para cima e entender aonde nós tiramos nosso lucro aqui, onde nós enxergamos a nossa perspectiva aqui de tirar mais ou menos 25% de lucro. Então vamos lá no gráfico semanal, porque aqui dentro nós vamos ver um padrão de equilíbrio e vamos entender como é que nós formulamos esse setup aqui. Então vamos lá. Então aqui no gráfico semanal, veja o nosso padrão de equilíbrio aqui acontecendo. Veja, topo, fundo ascendente, topo descendente e agora indo em busca do nosso fundo ascendente do padrão de equilíbrio aqui, testando a região das médias como um ponto de retração, como um ponto de suporte aqui desse padrão de equilíbrio que lá no gráfico mensal mostrava um inside bars já rompido para cima. Então aqui, veja que primeiramente, precisamos confirmar se isso aqui já é o nosso topo descendente do padrão de equilíbrio, se já temos aqui o nosso topo descendente do padrão de equilíbrio, se já estamos indo em busca do nosso fundo ascendente do padrão de equilíbrio. Então, no gráfico diário, nós vamos atrás da informação se aqui já temos um topo descendente confirmado e se aqui já temos o nosso fundo ou uma perspectiva de formar esse fundo ascendente aqui do padrão de equilíbrio, que é onde é o ponto de interesse aqui do nosso trade para a gente formular o nosso setup aqui com uma relação de risco-retorno extremamente favorável. Então aqui no gráfico diário você vai entender o nosso setup de trade. Então aqui no gráfico diário, veja, temos o nosso topo do padrão de equilíbrio confirmado porque formamos o nosso pivô de baixa. Aqui tivemos um rompimento dessa área, porém um rompimento aqui muito tímido, sem continuação. Logo em sequência, os touros já entraram aqui, jogando de volta esse preço para cima, já inclusive iniciando aqui a inversão de tendência. Então aqui, veja como é simples, uma vez que você entende a formação das estruturas das tendências. Então aqui, uma vez que confirmamos o nosso topo descendente do padrão de equilíbrio, estamos indo então em busca do nosso fundo ascendente. Porém, já estamos numa região tal que está super saudável para formarmos o nosso fundo ascendente, porque lá a partir do gráfico semanal já estávamos ali testando a região das médias móveis, que é o ponto ideal para a formação desse fundo. E aqui, nesse rompimento, quando nós rompemos essa região aqui, quase um fundo duplo, mas se você aproxima, você vê que houve um rompimento aqui, houve um rompimento muito tímido. Então aqui, veja a sombrinha, tivemos um rompimento, porém podemos também considerar como um fundo duplo, mas como tivemos um rompimento sem continuação, logo após esse rompimento, a força compradora já entrou atuando no preço, esse leve rompimento serviu para confirmarmos lá o topo descendente do nosso padrão de equilíbrio no gráfico semanal e já deu para nós aqui uma relação de risco-retorno extremamente favorável, porque posicionamos o nosso stop abaixo aqui desse fundo duplo, quase rompimento, um fundo duplo, aqui nessa região e aqui buscando
o nosso agora novo topo descendente daquele padrão de equilíbrio. Então, uma relação de risco-retorno extremamente favorável. Então, entramos aqui mais ou menos nessa região com stop loss bem aqui embaixo e indo buscar quase aí 25% de lucro. Estamos a caminho de buscar esses 25% de lucro. Aqui até o momento já vendemos a nosso alvo 1 e nosso alvo 2, então já colocamos uns 16% de lucro no bolso. E é isso aí, pessoal lá que recebe as nossas notificações lucrativas, rindo à toa aí com esse trade bem simples, bem rápido que nós fizemos aqui, já colocamos dinheiro no bolso. Então é isso aí, pessoal, mais uma análise aí para vocês. Um abraço, até a próxima análise. Valeu!